Salve, 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 quebrada! Estamos aqui para mais uma live do Festival Corpo Casa. Meu nome é Laio e eu vou apresentar hoje para vocês essa roda para a gente conversar sobre empreendedorismo cultural. Sim, esse tema que assusta todos vocês que estão aí trabalhando com cultura, mas sabem o quanto é difícil trabalhar, sobreviver e estar realmente em uma situação confortável financeiramente, trabalhando com arte, com cultura e desenvolvendo projetos culturais é, em todo o Brasil e até no mundo, não sei, quem sabe, talvez. Enfim, hoje nós estamos aqui dentro desse festival Corpo Casa, então falando sobre esse projeto que é tão importante, um projeto que foi contemplado pelo Vai 1 aí em 2021, na 18ª edição, que é um projeto que conta a história de dançantes periféricos. Além disso, faz uma série de formações, provocações cênicas, e ao longo dessa jornada do Corpo Casa, a gente também vai desenvolver uma história em quadrinhos, documentário, exposições, que vocês podem conferir mais na página da Inspiração 6 e na página do Corpo Casa, no Instagram, no YouTube e nas demais redes afins. Certo? Tudo nosso, nada deles? Então vamos falar sobre os nossos convidados aqui do dia, da tarde ou da noite, seja lá em que horário você estiver assistindo essa live. Hoje a gente conta aqui com a presença da Samantha, incrível, maravilhosa, Giovana, que é uma das dançantes que a gente está contando aí a história, e do meu querido parceiro Thiago. Eu vou dar a oportunidade de cada um deles se apresentar. É claro que o apresentador não vai ficar aqui monopolizando o microfone. Então, da esquerda para a direita, sempre, começando pela esquerda, vamos começar aqui com a Samantha. Samantha, por favor, se apresente. Conte pra gente quem é você na fila do pão. Bom, gente, prazer. Meu nome é Samantha Lopes. Eu sou aqui da Zona Leste. Empreendo já desde 2014 na área de educação com EdTech, com formação de jovens e também de microempreendedores na periferia. Tenho formação em publicidade e pedagogia, uma combinação que às vezes o pessoal não entende muito, mas que depois eu explico melhor. Também sou mãe de 2 meninos e venho aí já há bastante tempo questionando alguns modelos da sociedade. Então, trabalhar com empreendedorismo periférico, para mim, é um dos caminhos para abrir espaço para a criatividade e para a gente propor coisas diferentes. Ou seja, parar de atravessar a ponte para fazer do outro lado e começar a fazer no nosso território. Então, espero que esse papo aqui seja bem enriquecedor. Estou bem animada. Oi, gente, meu nome é Giovana, ou nome artístico de Sauro. Sou dançarina, também empreendo desde 2016 com brechó, até porque meus pais têm brechó desde 17 anos atrás, então eu cresci no meio disso e logo em seguida criei o meu porque foi uma fonte de renda extra, né? Então o brechó foi uma das coisas que até hoje empreendo, já fiz sei lá quantos, mas sempre carrego comigo. Também trabalho com audiovisual, gravo, edito vídeos e de alguma forma o que dá pra empreender eu tô empreendendo sempre. Comecei a dançar desde 2012, trabalho como jurada, dou aulas também e etc. Eu sou o Thiago, eu tenho 30 anos, sou formado em marketing e psicologia, também é uma mistura que as pessoas não entendem muito, mas depois a gente pode entrar no detalhe. A minha jornada com empreendimento está começando agora com a Inspiração 6, minha proximidade com os meninos, mas trabalho com marketing desde 2011, comecei a trabalhar em 2007, passei por muitas multinacionais e foi desse lugar de criticar justamente esse lugar corporativo, essa não acessibilidade ao empreendedor, esse espaço, que hoje eu tenho saído desse meio e me aproximado do empreendimento, me aproximado do periférico, me aproximado do outro lado da ponte. E agora que a gente conhece todos os nossos convidados aqui, primeira pergunta aqui para a gente começar esse bate-papo é a gente destrinchar um pouco para quem está assistindo qual que é a realidade do empreendedor de periferia hoje. Então, quais são as maiores dores e quais são as maiores conquistas também que
nós, enquanto empreendedores periféricos, enquanto pessoas que estamos vivendo às margens da sociedade, então quais são as maiores dores, quais são as maiores conquistas? Então, começando por você novamente, Sá, conta pra gente da sua experiência também enquanto educadora, qual que é a realidade do empreendedor de periferia hoje? A gente tem na periferia 2 perfis bem distintos, né? Um perfil que é aquele que começa empreendendo porque, tipo, quero fazer uma renda extra. Então, faço muito bem coxinha, vou começar a fazer coxinha. Faço muito bem com bazar, vou começar a trabalhar bazar. E aí a pessoa vai entrando e vai experimentando. Muitas vezes sem noção nenhuma de como é que faz uma precificação, sem noção nenhuma de que software que ela pode usar, o que ela pode usar de tecnologia para acelerar o negócio dela, sem conhecer redes, né? Então, tipo, quem que está no meu território que eu posso me apoiar, que eu posso também somar. Então, esse é um perfil que a gente encontra. E o outro perfil que ele já vem um pouco mais estruturado, já passou ali por um Sebrae, já passou por alguma formação, tipo que a gente tem no Arrastão, para o empreendedor periférico, onde ele vai receber algumas ferramentas, vai começar a entender melhor o negócio. E a partir dali ele começa a estruturar o que ele quer fazer realmente. Então, no Arrastão hoje, por exemplo, tem uma turma que é só para quem está com ideias ainda. Não tenho ainda um negócio feito, quero começar, estou pensando, e aí tem um pessoal que dá essa assessoria de construção. Então, eu acho que na periferia hoje está muito forte esses 2 perfis, principalmente. E agora tem acontecido um movimento que se fortificou na pandemia, que é das pessoas começarem a entender o seu território e começarem a se unir em grupos, né? Então, você tem ali alguns coletivos mais fortes que estão saindo com... Por exemplo, na Zona Leste, a gente tem o coletivo da Meninas Maim, que trabalham muito forte a questão na área de confecção, né? Então, muitas são autoras e aprendem ali dentro do projeto, com o apoio de outras pessoas, a fazer design e tudo mais. Então, a coisa está se estruturando um pouco melhor, está saindo um pouco desse modelo de faço no fundo de casa e levo para a rua. Mas eu acredito que a pandemia também agravou bastante esse cenário, né? Então, muita gente que não tinha acesso ao digital ficou fora do mercado, ficou trancada em casa. E isso gerou uma repercussão que eu acho que a gente vai levar aí mais ou menos uns 2 anos para pôr tudo isso no lugar. A grande vantagem é que também a pandemia começou a divulgar nas mídias sociais essas entidades que tem no teu território que você não sabia, né? Às vezes está 2 ruas para baixo da tua casa, você nunca foi por aquele caminho, você não sabia que tinha. Então, usar o Google Maps, e aí eu já vou começar a dar alguns spoilers de ferramenta, né? Então, usar o Google Maps na tua casa para ver quem está no teu território, para descobrir onde estão as pessoas, as empresas, tentar entender que eventos que estão acontecendo, brincar um pouco ali no Instagram, né? Usar um pouco essa questão da localização geográfica, tem sido ferramentas que o pessoal está conseguindo usar para começar a estar mais perto dessas atividades. Então, acho que a gente está passando por uma mudança que a pandemia acelerou, mas ainda tem um déficit muito grande na questão técnica, né, do pessoal gerenciar mesmo o seu negócio, se olhar como um empreendedor e aí entender que eu sou pessoa física, mas eu tenho uma jurídica aqui que eu preciso levar em conta no processo. E também a questão de como que dentro do meu território eu potencializo esse negócio. Porque às vezes também ficar se deslocando pela cidade para potencializar em outros territórios, você sucateia o seu. Então, começar também a ter esse olhar mais local para desenvolver as coisas na região, eu acho que tem sido uma mudança também de consciência dos próprios empreendedores. Com brechó mais específico, acho que a dificuldade é muito de gerenciar, né? Saber as ferramentas. A Samantha até passou do Google, que tem várias ferramentas. Eu comecei a usar recentemente e me dá outro norte, já me ajuda muito. Porque a gente faz muito de uma forma espontânea, né? Tipo, eu peguei e comecei assim, eu já conhecia os lugares onde eu comprava e onde meus pais compravam. Então eu ia, pegava e vendia. E, tipo, pensava que era isso. Só que é muito difícil você conseguir pensar em caixa, divisão de taxa, de dinheiro. Eu simplesmente, assim, precisava pagar meu aluguel. Vou vender uma roupa aqui, eu vou pagar. Aí depois, como eu faço novamente, vou lá buscar mais roupa e vender. Então, todo esse gerenciamento, acho que é muito difícil ainda entender, né? Para nós, empreendedores da periferia, porque não é tão fácil acesso para nós entender, né? Não tá no nosso ensino isso. A gente sempre é ensinado a trabalhar para os outros. E nunca, tipo, entender como criar um próprio negócio e organizar, entender financeiramente ele. E ainda tô nesse processo. Mas eu, virginiana, sempre fui muito arrumadinha, vou fazer isso, não sei o quê. Então eu anoto muito. E sempre me deu um norte, assim.
O Instagram, nossa, é uma plataforma que eu uso mais online mesmo. Eu faço fotos como eu meio que junto. Eu faço tudo uma mistura. Eu pego dançarinos, aí eu pego o lado do audiovisual, então eu faço as gravações de vídeo, faço um fashion filme, saio, tiro foto deles com as roupas do brechó. Então acaba virando assim um quadro, assim. Quando eu vendo a roupa, eu imagino como se as fotos fossem um quadro, além das roupas em si, né? E aí foi também um caminho que eu usei de criatividade mesmo, de como apresentar essa roupa e vender. E aí, o Instagram é o que me ajuda muito a chegar às pessoas. Na pandemia foi muito difícil. Nossa, eu dei uma parada muito assim. Eu tive que vender, na verdade, as minhas próprias roupas, porque os bazares estavam fechados, então não tinha como eu buscar mercadoria. E aí, então é bem difícil. Mas te dá uma autonomia muito interessante, né? De você entender o processo de tudo, de um mercado. E também sua região, porque você dá conta, olha, isso aqui, isso abriu aqui novo, aí você entende o porquê. Tá funcionando, porque não tinha aqui antes. Ó, tem um brechó ali. E você começa a observar também onde você vive e tudo que gera, né, de negócios ali em volta. Muitas vezes, acho que esse debate sobre o que é empreendedorismo é um pouco complexo, porque é difícil, às vezes, traçar o limiar do que é empreendedorismo e o que é consequência do sobreemprego ou do próprio desemprego, né? Sim. Então, você é um profissional que conseguiu acessar lugares no mercado de trabalho que são muito interessantes, mas ainda assim procurou empreender. Então, o que que você pensa sobre isso, né? O que leva várias pessoas a empreenderem, mas também, a partir da sua experiência, o que te leva a empreender, sendo uma pessoa periférica também e entendendo todos os desafios que dentro desse campo as pessoas enfrentam. Eu acho que o primeiro fator disso é o acesso ou a precarização do acesso, né? A gente sabe que quando a gente olha para a periferia, são poucas pessoas que conseguem desenvolver uma carreira de trabalho em empresas, enfim, porque a primeira coisa é tirar do acesso à educação lá atrás. Então, isso já coloca o cara no lugar de um subemprego, por exemplo. A gente tem que lembrar que na periferia, quem vende água no farol é um empreendedor, né? E aí a gente também tem que olhar e enfrentar essa questão da glamorização do empreendedor. A gente acha que só é empreendedor o cara que já atingiu o sucesso, né? O cara que já chegou lá. E não é, na verdade. Na verdade, a periferia é feita de inúmeros empreendedores. A gente tem empreendedores na nossa família de muito tempo. O seu tio que foi marceneiro, o seu tio que teve uma padaria, o seu tio que teve um barzinho. Ele já foi empreendedor, né? E sem acesso. Porque, como ela trouxe, tem ferramentas, mas a gente sabe também que na região periférica tem pessoas que não têm nem ou computador para ter acesso à ferramenta, não tem a banda larga para ter acesso à ferramenta, ou quando tem acesso não sabe como utilizar, e aí como que ela tem acesso a esse aprendizado? Aí entra a importância das entidades, das instituições que traz esse conhecimento. Então, acho que muitas vezes na periferia você é jogado ao empreendedorismo ou você é colocado nesse lugar por sobrevivência, né? Você precisa ali trazer o pão para dentro de casa e você precisa fazer isso acontecer de alguma forma. Então, se de repente a base de ensino favorecesse isso, favorecesse que as pessoas já viessem com a concepção de construir isso, de repente a gente teria mais histórias de sucessos do outro lado da ponte. E o grande problema é quando nós temos pessoas do outro lado da ponte que têm esse sucesso e ele deixa de falar com as pessoas que estão lá. A gente tem exemplos aí, um tempo atrás, um cara viralizou ensinando como ele fazia para ter renda com a água dele. O vídeo dele viralizou, aí ele foi convidado para escrever um livro, ele foi convidado para fazer palestras e ele virou garoto propaganda de um banco. E esse banco a gente sabe que ele não está preocupado com o público periférico. E para você ir numa palestra dele, o custo não é o custo que atende uma pessoa da periferia. Então, em algum momento, ele esqueceu de falar com as pessoas de onde ele veio. Então, isso também acontece. As nossas referências de sucesso estão muito longe da gente. E as referências que estão próximas, muitas vezes a gente acredita que não é sucesso porque ele está ali do seu lado. Então você olha para o cara e fala assim, pô, mas ele ainda não cresceu na vida, por que eu vou usar ele como exemplo?
E muitas vezes ele é sim um exemplo porque tem todo um trabalho ali por trás, né? E eu repito, o empreender não é só o glamour, o sucesso, mas é também, na periferia, o sobreviver. Realmente. E essa sobrevivência, ela é bem complexa para todos, e principalmente quando a gente fala da área da cultura, né? Então, quando a gente fala da precarização da cultura, da diminuição das verbas dos editais, da diminuição das próprias propostas de editais, né? Então, a gente que escreve projetos, a gente está aqui dentro de um fomento público, que é o VAI, que é uma iniciativa municipal, mas quantas outras iniciativas deixaram de existir nesses últimos anos e qual é o impacto dela para a nossa população, né? Então a gente tem que estar falando sobre isso porque, ainda que não seja exatamente empreendedorismo você escrever um edital, mas o fomento público é fundamental dentro do ramo da cultura. Ainda que as iniciativas privadas também sejam tão fundamentais quanto, né? E nesse sentido, muitas vezes a gente vê agora vários processos de aceleração de pequenas empresas, né? Um trabalho que também forma esses pequenos empreendimentos, né? E, enfim, você, Sá, conhece esse processo super bem aí. Queria que você contasse para a gente como funciona esse trabalho que você faz também de formar ali essas pessoas para conseguirem empreender de uma forma mais organizada. Como é que é esse processo de acelerar empresas também, pequenas empresas? Eu vou começar no gancho do que o Thiago falou. Esses dias chegou para mim um videozinho, um pedaço de uma palestra sobre a questão do uso da Lei Rouanet do ProArmas. Não sei quem acompanhou, mas tipo... E aí eu, como educadora, como mãe, eu falei, como assim, né? Tipo, a gente tá pegando uma lei que é para incentivo cultural, que deveria estar trazendo jovens para aprenderem e trabalharem com isso, desenvolverem competências. Pessoal que já tá nesse movimento, entender como faz um edital, porque não é todo mundo que sabe fazer edital. E como que pode realmente colocar seu projeto para rodar. E aí essa galera direciona essa verba para um projeto que, tecnicamente, vai piorar a situação do país, né? Tipo, vai incentivar mais violência, mais atrito, mais situações Então, assim, quando eu olho isso, eu vejo o quanto realmente é importante a gente trabalhar essa formação lá na infância, já desde os pequenininhos, sabe? Tudo bem que eles não vão precisar saber fazer fluxo de caixa, mas, assim, eles precisam ter consciência de que cada um de nós é responsável pela mudança que a gente quer ver, né? Essas sementinhas, elas têm que estar com a gente. Não adianta querer passar por outra responsabilidade. Ah, não é problema meu. É problema seu, vai chegar na tua porta. Direto ou indiretamente, vai chegar na tua porta, né? Então, eu acho que quando a gente faz um fomento, por exemplo, lá no programa do Periferia Sustentável, que a gente tem incentivo da rede privada para colocar investimento de capital em pequenos negócios, então você tem ali uma formação de 6 meses, onde você tem uma revisão de todo o negócio. Desde as práticas de gastronomia, que você tem uma especialista que vai te dar normas de segurança, te ajudar a entender a Anvisa, te ajudar a pensar no seu negócio de uma forma construtiva, revisar a ficha técnica, que é algo que as pessoas muitas vezes não sabem fazer, mas que é super importante, que é você entender qual que é o custo real do meu produto e como é que eu transformo isso realmente em lucratividade e não trocar 6 por meia dúzia, paguei o aluguel, mas não sobrou para repor, né? Então, toda essa estrutura você pode trabalhar com os pequenos. Na escola a gente tem formação de matemática com problemas. Por que o problema precisa ser, se eu tenho 2 balas, eu pego mais 2? Por que ele não pode ser começando a pensar em formar essas crianças para terem esse raciocínio de, poxa, se eu vender limonada, o que eu faço com essa grana? Como é que eu posso usar ela para reverter aqui para a escola ou para uma entidade que tem aqui na escola, tipo um orfanato, um asilo, enfim. Então, essa consciência, ela pode ser trabalhada muito cedo com as crianças e eles super curtem, né? E quando você leva isso para um empreendedor periférico que já está trabalhando, às vezes ele fala assim, putz, joguei dinheiro fora esse tempo todo e não sabia. Ok, beleza, já sabemos da dor, tá posta, vamos arrumar daqui para frente. E aí fazer essa revisão, olhar cada negócio e manter a identidade, que eu acho que é o fundamental, manter essa identidade no processo, é o que faz com que faça sentido esse tipo de formação. Então, quando você identifica, por exemplo, vou citar a Suelen da Matulas da Nega. A Suelen, ela faz uma marmita afetiva. Como é que você transforma isso num argumento de venda? Né? Ela usa 100% de tudo que cai na mão dela. Ela não produz lixo nenhum quando ela está cozinhando. É impressionante. Então, assim,
é o tipo de projeto que você olha e você fala, a identidade dela tem que estar presente no projeto todo. Você não pode apagar isso, porque você mata toda a ideia dela. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, principalmente com os empreendedores periféricos, a gente tem uma grande vantagem, porque todo mundo já meio que tem o seu selo tarimbado ali no projeto. Tipo, você, né, já tem lá o símbolozinho do dinossaurozinho, já está vinculado, já tem uma identidade. Então, eu acho que o Thiago pode até falar melhor do que eu nesse aspecto, potencializar essa identidade no projeto para gerar para o mercado uma proposta de valor diferenciada é muito importante. E às vezes é só esse passo que precisa. Então, esse acompanhamento que as entidades fazem dos projetos, que a gente faz lá no Arrastão, por exemplo, tem muito mais o foco de fortalecer as potências e ajudar a resolver aquelas coisas que não estão tão legais, do que necessariamente criar um negócio novo. E aí o Capital Semente, ele vem muito nesse processo. Então, assim, geralmente o pessoal entra no projeto assim, tem 3 mil de verba aqui, beleza, dá para mim pagar tal coisa, fazer tal reforma, não sei o quê. Quando termina o projeto, não, reformei a cozinha, comprei fogão, fiz não sei o quê, porque eu sei que aqui eu estou investindo no meu negócio para ganhar mais grana lá na frente. Então, muda a visão. Não é que você desvirtuou o negócio, mas muda a visão de como que aquilo realmente pode fazer diferença para você. E aonde é estratégico você investir esse capital. Porque, às vezes, o que você imaginava não é estratégico para o seu negócio crescer. Então, eu acho que quando a gente consegue desenhar esse painel e os empreendedores entendem essa importância de fazer reconhecer o seu negócio e se reconhecer nesse processo, faz muita diferença. E aí eles vão para as feiras muito mais empoderados, eles vão para os espaços com muito mais autoridade para falar do seu negócio, que é algo que a gente treina bastante, pessoal, #OdeioSamanta, eu falo sempre no começo do curso, porque é assim, né, toda aula tem pitch, aí a galera, pô, Samanta, toda aula, porque tipo, é 6 meses de pitch, você vai sair muito bom daqui fazendo pitch, né? E é isso, porque, e aí, para quem não conhece o termo, pitch é meio que, você tem 3 minutinhos para falar do seu negócio, de você, e por que a pessoa tem que investir em você. Então, assim, você tem que saber do que você está falando. Você tem que estar apropriado do que você está falando. Porque é 3 minutos. Às vezes, 30 segundos. Já aviso que tem pitch de 30 segundos. Então, assim, se aproprie disso, né? E é essa trajetória que a gente fomenta na formação. Então, eu acho que as entidades, em sua grande maioria, que estão nos territórios, que estão dentro dos territórios, elas têm muito essa preocupação de manter essas identidades. E eu acho que é muito legal quando os empreendedores enxergam esse potencial e investem o tempo deles. Eu sempre falo, não é gasto, é investimento. É um investimento no teu negócio para ele te render lá na frente realmente algo que vai fazer sentido, que vai fazer você crescer no processo. E, Gi, aproveitando que o microfone está passando Já tá por aqui. você, a Samanta fez a oficina com vocês dentro do processo do Corpo Casa. E ali ela trouxe muitos pensamentos, muitas construções que ela também está compartilhando com a gente agora. Então, queria que você trouxesse para você como foi essa experiência de passar por essa formação. E eu queria que a gente fizesse um exercício aqui de pensar o futuro. Então, no mundo ideal, qual seria o mundo ideal para você, pensando nesse mundo empreendedor, nesse mundo dos negócios? Qual seria o mundo ideal para você enquanto uma pessoa que almeja viver a partir da dança e, além disso, dos outros empreendimentos aí que você toca, mas fundamentalmente a dança, que é aquele processo que eu acho que toma mais sua energia, tempo, estudo e etc e tal, da sua vida. Sim, eu sei que eu não sou uma pessoa muito boa em comunicação, mas eu tenho minhas outras potências, né? Então, que um futuro ideal seria de esses lugares talvez que eu não me apropria, dê espaço para outras pessoas, tá nessa área e gerar trabalho também, né? Acho que é isso, assim. Não sei, o Brechó, eu imagino ele sendo esse site de customização de roupa, mas que seja com ideias criativas. Mas, tipo, eu não sou costureira, tô aprendendo, eu vou fazer o básico, mas eu sei que futuramente eu vou estar dançando, então eu tenho uma pessoa para costurar. E também dar essa oportunidade de trabalho, tipo, a costura também é uma renda, também é um empreendimento, e como eu posso oferecer isso para periferia, para pessoas que possam iniciar também, porque customização tá aí, né? E com dança é muito difícil pensar com dança, assim, porque a dança é algo muito orgânico pra mim. Eu sempre, quando eu comecei a dançar, foi uma coisa que eu só
deixei acontecer, fluir, e nunca foi uma coisa que, eu quero ser professora, mas eu virei professora. Mas nunca foi meu objetivo, assim. Eu, quando comecei a dançar, eu dançava, 24 horas, assim. Tipo, eu ia pra casa, dançava, eu não sabia mais parar. E aí, pessoas falaram, nossa, pode me ensinar isso? Pode ensinar aquilo? Daí eu comecei a entender isso. Aí tinha um lugar perto da minha casa, tipo, não sei se é um centro cultural, mas um espaço que tinha umas crianças. E eu comecei a levar meu caixa de som pra ensinar as crianças, mas sem saber, assim. Eu só queria dançar com elas. E acho que iniciou esse processo também, que é bem diferente. Com dança também, com batalhas, porque também é outra área que eu gosto muito. É batalha de dança, da adrenalina, de estar nesse lugar do movimento mesmo. É ali, você tem 1 minuto. Aí é outra sensação, né? Então acho que com dança é vários mini-mundos, assim, que eu vou atravessando, que eu gosto de estar. Também com projeto social, assim, tenho muita vontade de estar. Então, esse mundo ideal, estarei assim, com dança de uma forma, não como trabalho, de ganho, porque eu gostaria de oferecer minha dança de uma forma gratuita. Tipo, acho que esse é o mundo ideal com dança, quero que ela atravesse, tipo, as pessoas assim. E também elaborar eventos de dança. Aproveitando, inclusive, a temática, eu acho que é importante a gente falar não só sobre os empreendedores. A gente precisa falar a partir de uma pergunta que é uma pergunta que permeia principalmente essa área do nosso projeto, Corpo Casa, que é quem paga. Então a gente precisa falar sobre clientes. Sim, a gente tem que falar sobre você que está aí do outro lado assistindo a gente e quer gastar o seu dinheirinho. Mas a pergunta é, onde você quer gastar o seu dinheirinho? Então, a gente que é de periferia sabe que as pessoas de periferia, pelo menos as que são próximas de mim, infelizmente, elas não falam assim, fui no restaurante aqui na esquina e ó, chave. Não, elas falam, nossa, fui no Outback, fui no Paris 6, fui em qualquer lugar aleatório do centro de São Paulo e agora tô um pouco que esbanjando e jogando aqui na cara das outras pessoas que moram na minha comunidade. Então a gente sabe que existe um lugar de valorizar o que dá da ponte para lá e desvalorizar o que está ao nosso redor, que é um pouco do que o nosso querido Thiago trouxe aqui. Então eu te pergunto, como empreendedores periféricos podem convencer as suas comunidades que os seus produtos têm tanta qualidade quanto esses restaurantes chiques que, pessoalmente falando, nem acho que entregam tudo isso, né? Lá do outro lado da ponte tem esse prestígio, né? Então, como a gente consegue trazer este prestígio e, ao mesmo tempo, como também se organizar para gerar renda, né? Então, você que é essa pessoa aí que convence os clientes através do marketing, conta pra gente quais estratégias pode ser interessante. Eu acho que primeiro, não com a mesma qualidade de grandes restaurantes. A gente tem aí produtos periféricos que têm melhor qualidade, né? A gente pega um Paris 6, a gente pega um Outback, a gente pega um Cuco Bambu. Vocês estão pagando por comida extremamente industrializada, processada, cheia de sódio, cheia de etc, que o grande restaurante da esquina não vai ter. A gente pega, por exemplo, a gente teve a Páscoa agora e a gente tem um grande número de produtores de chocolate caseiro, enfim, de ovo de colher, etc e tal, que, assim, de qualidade dá uma surra em qualquer outra grande marca. De personalização também do produto, etc e tal, experiência de consumo. Eu acho que a grande chave, primeiro, é a confiança. Acho que o empreendedor ele tem que ter a confiança naquilo que ele está produzindo, né? Então, ele não deve estar se comparando com as grandes redes, mas sim estar se comparando consigo mesmo, com o que ele produz. A certeza do que a entrega de qualidade que ele tem. Então, acho que o empreendedor muitas vezes peca em não investir em si mesmo, ou não investir na sua própria marca. Ele faz aquilo ali meio que só para sobreviver. Então, ele sempre faz a conta eu preciso vender X para pagar as contas no fim do mês. E eu acho que aí é o grande problema, porque você perde a confiança do que você está produzindo e você fica muito à mercê do preço que as pessoas querem pagar. E aí você fica com dificuldade para precificar realmente o seu trabalho. Então, isso você joga o seu preço muito baixo só para você garantir que venda.
E a gente esquece que muitas vezes que uma venda bem feita, muitas vezes é melhor do que 5 feitas de uma forma com celeridade ou não respeitando processos. Então, acho que esse é o primeiro passo para quem empreende na periferia entender. O meu produto tem esse preço porque ele entrega. E como que você vai dizer para o seu cliente que ele entrega? Invista na sua marca, invista na sua identidade, invista em aproximar das pessoas, invista que as pessoas tenham contato. Por que o restaurante da esquina não pode ser um grande restaurante? Talvez porque o próprio dono do restaurante está com esse pensamento. Pô, mas eu sou só um barzinho. É melhor vender o PF a R$ 9,90 e vender umas marmitex para a galera ali da obra, do que de repente eu dar uma limpada no ambiente, mudar a disposição de mesa, melhorar a iluminação e cobrar R$ 14. Opa, mas aí o pessoal da obra já não vai comprar mais comigo. Mas de repente você atrai um outro público, ou sim, o pessoal da obra vai comprar lá, porque eles também merecem um ambiente glamorizado. E eu acho que isso vem muito do que a gente entende como sucesso, né? A gente imagina que sucesso é você ter uma peça de roupa de uma grife. Não, para mim sucesso é esse seu macacão muito bem estilizado. Sucesso para mim é a roupa que ela tá vestindo, é a minha jardineira. A gente imagina que sucesso é você ter um tênis de marca. Então, quando você anda, as pessoas vão falar, uau, mas por que seu tênis também não pode ser do brechó daquela sua amiga que vende uns tênis legais, estilizados? Então, eu acho que a gente tem que entender que o nosso cliente tem essa percepção de sucesso. Então, a gente tem que ter coragem e confiança para quebrar, né? Pô, é legal você receber um ovo de Páscoa da Lacta, mas também é muito legal você receber um ovo de Páscoa de colher que a tia Neide fez. Entende? Então, a dificuldade está nisso, né? A gente tem um público periférico que trabalha o mês todo, né? Acorda cedo, soa muito para ter a grana, e quando ele recebe esse dinheiro, ele quer se sentir confortável, ele quer se dar um luxo. E aí, quando ele pensa em luxo, ele pensa do outro lado da ponte. Então, ele vai para um shopping center, ele vai para uma grande loja, ele vai para um grande restaurante. Por quê? Na contrapartida disso, o empreendedor ali do lado dele está com medo de mostrar isso para ele. Porque o que acontece? Muitas vezes, as pessoas falam assim, pô, o bolo da marca X, porque é uma grande rede, etc e tal, é uma delícia. E você vai lá e paga o valor que está na vitrine. Mas o bolo da vizinha, que é uma boleira de muitos anos, que faz um bolo incrível, se ela falar assim, meu bolo de pote é R$10, nossa, que absurdo, o que tem nesse bolo que ele custa R$10? E essa boleira se convence disso. Opa, meu bolo não vale 10. Só que ela não sabe que se ela vender a 5, ela também vai ouvir a mesma coisa. Só que se ela vender a 5, ela vai precisar vender 3 bolos para poder pagar os custos dela. Então, é essa conta que muitas vezes falta o empreendedor fazer. E eu acho que falta pessoas falando para o empreendedor de periferia fazer essa conta. Valorizar a mão de obra e a entrega dele. Então, o empreendedor sempre se assusta na hora de falar o preço. Eu já conversei com diversas pessoas que empreendem, inclusive nós já tivemos essa conversa, que o momento mais difícil é na hora de passar o orçamento. É na hora que eu vou falar meu preço. E o que acontece? A gente tem um processo da grande indústria que a grande indústria nem fala o preço dela. As pessoas não vão numa loja, numa grande loja, e perguntam quanto custa. Eles pegam, eles gostam, eles pegam, eles levam, eles pagam. Quando chega no caixa, eles cobram o preço. E aí ele só pensa se vai passar no débito ou no crédito. Enquanto o empreendedor está o tempo todo preocupado. Pô, como que eu vou falar o meu preço? Vou jogar um pouquinho para baixo, porque aí não assusta. Ele não vai recusar se eu for mais barato. Entende? E aí, eu acho que também a gente tem que fazer o exercício do seguinte. Às vezes você baratear demais o seu trabalho, a sua mão de obra, o seu serviço, pode causar a sensação de, por que é tão barato? Será que vale a pena adquirir? Porque não é tão barato assim. Por que ele consegue fazer tão barato? Provavelmente não deve ser muito bom, então, para estar barato assim. Então, esses são os perigos. Então, eu acho que quem empreende na periferia tem que ter confiança. Você tem que investir em si mesmo, investir em conhecimento, investir em cursos, investir em recursos, investir na sua marca, criar uma identidade, ampliar até as pessoas que chegam e entender que o seu público na periferia começa do vizinho. Fale do seu negócio para o seu vizinho, fale do negócio para sua família, fale do negócio para o seu tio, fale do seu negócio para o seu colega, fale do negócio para todo mundo que você tem a oportunidade. Porque o empreendedor ele tem que começar com boca a boca. Fale do que você faz, mostre o que você faz. Você que está assistindo também,
Se você ficar pagando pau pra loja do centro e desmerecendo loja da sua quebrada, já pode sair da live também, que nós não quer você aqui não, certo? A gente quer só quem realmente tá disponível para entender o que significa isso, tá ligado? Porque não é fácil. Não é fácil você ser um empreendedor periférico, ter uma série de custos, você ter uma logística muito mais complexa para realizar qualquer atividade. E ainda assim, quando você chega com toda a boa vontade, um sorriso no rosto, um produto bem feito, olha no olho do seu cliente e fala, então, e ele diz para você, mas está caro? Caro para quem? O que significa caro para você, meu querido? Minha querida ou meu querido? O que isso significa para você? Então, se você não sabe, não fale, não chame de caro, simplesmente diga, não tenho dinheiro para pagar. Porque se essa for a realidade, está tudo bem. A gente está vivendo uma época super complexa do mundo. Agora você dizer para uma outra pessoa que o produto dela de fato não vale, é caro, não vale aquilo que ela está entregando, isso é muito mais profundo e talvez você não compreenda o tamanho da falta de educação que você teve aí, entendeu? Então, pelo bom convívio entre empreendedores e seus clientes, vamos evitar, certo? Então, gente, agora a gente está se aproximando do final da nossa live aí. Eu tenho certeza que você já deve ter dado uma curtida, uma compartilhada e etc e tal. Então, agora a gente vai para uma última rodada de perguntas e eu vou fazer uma pergunta aqui que serve para os três e a gente responde nessa ordem que a gente já vem fazendo até agora. Então, essa pergunta é: o que significa empreender para vocês? Então, essa é uma palavra, empreender, que nos últimos anos ganhou força, né? Ganhou, mas ao mesmo tempo ela parece uma coisa confusa, parece uma coisa vaga, que nem o Thiago falou, pô, o meu tio que tinha um bar, ele nunca foi chamado de empreendedor, mas o primo rico é um empreendedor? Como assim, gente? Eu fico muito confuso com essa coisa de empreendedor. Então, digam vocês, o que vocês acham? Para vocês, o que é empreender? Eu trabalhei muito tempo em corporativo. E quando eu fui, em 2014, quando eu saí do corporativo e comecei a pensar em fazer um negócio para mim, foi muito de um incômodo que eu tive por várias situações que aconteceram nesses anos todos. Então, eu trabalhava desde os meus 12, tive meus meninos no corporativo e tudo mais. E, para mim, o ambiente corporativo era um ambiente extremamente pesado, né? Eu, enquanto mulher negra, enquanto mulher da periferia, eu passei por muitas situações de racismo dentro do ambiente corporativo. Passei por muitas situações em que eu tinha autoridade de fato, por exemplo, da empresa, coordenava ali áreas da empresa e tudo mais, mas quando era hora de assumir um cargo, de ter uma promoção, traziam gente de fora, gente branca de fora, mas não me davam uma oportunidade. Então, tudo isso foi construindo em mim um senso de não adianta, eu não vou crescer aqui, eu sempre vou ter algumas barreiras que para outras pessoas não chegam. Fiz minha formação, falo mais de um idioma, então assim, não era falta de preparo, né? Era realmente barreiras estruturais. E aí eu falei, até que ponto faz sentido eu estar nesse lugar que não vai me dar o espaço de ser quem eu posso ser? Então, quando eu optei realmente de ir para o mercado da educação e começar a investir e tudo mais, durante 2 anos, eu basicamente fiquei investindo para que as pessoas soubessem quem era a Samantha na educação. Porque até então eu não era dessa área. Eu era de uma área que não tinha nada a ver, eu fazia eventos na área de tecnologia. E aí foi uma transição muito difícil, porque quando você vem, o Thiago deve ter vivido, e acho que você também já viveu algumas experiências assim, no sentido de, você trabalha na empresa tal, então era o logo da empresa tal que abria a porta. Quando é você tem que fazer uma virada de chave, né? Porque as pessoas vão falar, mas quem é você? E aí você tá num evento ali que, tipo, vários eventos dos que eu comecei a participar, eu era a única mulher preta. O resto era tudo branco, e a grande maioria homens. Então, foi uma transição que eu tive que ter muita consciência do que eu estava buscando. E aí, no começo, eu fui tateando, fui entendendo, estava nos eventos, participava dos espaços, fui me aproximando das pessoas, entendendo o que fazia sentido. E aí, uma coisa que eu tive que ter muita firmeza,
que foi o que o Thiago comentou, da minha identidade. Para não abrir mão de quem eu era nesse processo. Não cair de novo naquele mesmo lugar de zona de conforto, de seguir o que tá todo mundo seguindo. Então, quando eu chegava num lugar e falava assim, trabalho com EdTech, o pessoal, oi? Eu faço letramento digital. Pera, explica melhor. Eu tive que fazer esse trabalho em vários espaços. Uma das coisas legais que aconteceu nesse movimento é que quando eu comecei a estar nesses espaços, outras mulheres pretas começaram a chegar, porque elas me viam. Então, elas sabiam que ia ter pelo menos a Samantha lá. Ao menos a Sá vai estar por lá, então vamos lá. E isso foi criando uma abertura diferente no processo. Então, hoje, muitas das influencers que hoje estão, a Lisiane Lemos, a Nina Silva, toda essa galera, eu acompanhei elas antes desse boom que elas estão agora. A gente estava nos mesmos espaços, a gente sentava junto para conversar, a gente pensava estratégia junto. Só que elas acabaram assumindo um direcionamento de carreira muito nesse foco de estar nesses ambientes corporativos, criando espaços de inserção. Eu fui para o outro lado. Eu fui para o lado que justamente não tem acesso a essas informações, né? Então, hoje, esses trabalhos que eu faço no Arrastão, no outro Instituto com Juventude, nas escolas públicas que eu faço algumas intervenções, e no projeto que eu trabalho de diversidade, eu vou buscar nessa outra ponta que não está visível, que está fora dessa percepção de se apropriar dos espaços, e tento trazer esse pessoal para esse lado. Eu acho que quando eu assumi esse compromisso, foi muito por este incômodo, porque eu não queria que outras pessoas tivessem que estar no corporativo porque não tem opção. Então, eu enxergo empreender como uma opção para quem sabe o que quer fazer. Para mim, é muito isso. Eu escolhi ser empreendedora não porque está na moda, mas porque é um espaço onde eu posso ser do meu jeito e posso fazer as coisas do meu jeito. Posso deixar a minha marca. Que dentro de um ambiente corporativo, você é mais um número. Super substituível a qualquer momento, e que as pessoas vão ditar as regras para você. Quando você assume o seu negócio, quando você entende o que você tem que fazer, você começa a ter essa identidade que te permite transitar em lugares onde você faz sentido e onde você pode ser quem você é. Então, quando eu faço, por exemplo, um workshop com as meninas e a gente fala de finanças, de negócio e tudo mais, eu não estou ali na posição de, conheço mais do que vocês, mas eu estou ali muito mais na posição de ouvinte para falar, vocês já olharam para isso? Vocês já pesquisaram isso? Vocês já entenderam como funciona isso? Que é algo que eu consigo trazer, que eu consigo agregar. E que se eu estivesse dentro de um corporativo, eu não poderia fazer. Porque eu ia estar dando treinamento no modelo do corporativo para mais gente de corporativo e que ia estar entrando mais gente para produzir, para ganhar dinheiro para os outros. Que foi algo que a gente conversou também. Porque quando você está nesses ambientes, e não é que estar no corporativo seja ruim para quem tem esse perfil, porque não é todo mundo que tem perfil de empreender. A gente tem que ter essa ciência. Não é todo mundo que vai ter estômago e preparo psicológico para lidar com a instabilidade de ser empreendedor. É instável. A gente não tem job todo dia, a gente não vai ter caixa todo dia, é diferente. Então, a gente tem que entender que tem pessoas que não têm esse perfil. E ok, tudo bem. Mas quem tem um potencial imenso de crescimento. Então, assim, como é que eu trabalho isso, como é que eu desenvolvo isso e aonde eu invisto? Identificar em você aquilo que você faz muito bem, que você consegue agregar valor para as outras pessoas e se desenvolver nisso. Então, empreender para mim é muito nesse sentido de ter essa autonomia e a apropriação para poder fazer as coisas do meu jeito, com a minha cara, com a minha marca e melhorar a sociedade. Porque quando eu estou fazendo uma oficina, quando eu estou fazendo qualquer interação, eu sei que aquelas pessoas que estão ali comigo, elas vão sair um pouco diferentes do que elas entraram. O mínimo que seja, mas elas vão. E é isso que eu quero. Pra mim, autonomia total. Assim, eu vejo que o empreender está em mim desde pequena, assim, de verdade. Porque desde o lance do brechó, de conviver com meus pais, né, tipo, que já foi sempre minha referência, sempre dava alguma forma, assim, eu vendia figurinhas de álbum de time de futebol na escola. Eu juntava dinheiro e ia lá, comprava, sabia quanto eu ia vender, porque eu ia ganhar mais, depois ia comprar mais, ia fazer todo um esquema. Depois também comecei a vender lanches em casa, isso, sei lá, com 13 anos. Mas também não era assim, empreender, né? Era uma coisa que eu sempre tentei, de alguma forma, achar forma de conseguir uma graninha. Até pra mim não era uma coisa que, nossa, eu tinha que pedir pros meus pais, porque não tinha como. Mas também eu nunca
me imaginei no mercado, assim, trabalhando para as pessoas. Tipo assim, sério, nunca me vi aí. Então é muito difícil, assim. Eu trabalhei uma vez, assim, numa recepção. E fiquei só um tempinho, porque não consigo. Acho que eu perdi totalmente minha autonomia. Não podia ser eu, não podia me vestir da forma que eu sou. E aí, isso pra mim sempre foi um lance de... Não quero viver isso. Então, o que eu posso fazer pra poder potencializar minha identidade, ser eu, livre, e poder fazer o que eu gosto, né? Tipo, reventar coisas. E aí, acho que o empreendimento me deu esse caminho. Porque eu pude pensar em ideia, acho que você se entende muito mais aprofundado, assim. Porque você começa a entender até você na sociedade em geral, o que você faz... Porque a gente empreende, mas a gente também é cliente. A gente vende, mas também somos cliente, né? Então você começa a ter consciência disso. Você abre essas portas mesmo de entender, tá? O que eu faço com o meu dinheiro, da onde eu compro. Você falou da Páscoa agora, é muito real isso. Assim, eu falei, nossa, eu quero comprar um ovo de Páscoa, mas você vai no mercado, é um absurdo. A gente já sabe que isso é uma grande indústria. Aí a Laiane, que faz corpo dançante, né? Ela falou que tava fazendo, e aí eu falei, quero comprar de você, assim, tipo, tanto pra fortalecer, porque eu sei que você dá minha quebrada, e também porque é isso, é o seu corre, tá ligado? Então, mandei mensagem, e é muito bom fazendo propaganda pra ela. Mas acho que é muito isso, porque você consegue ter essa consciência, né? Porque a gente com o nosso empreendimento, a gente pensa nisso também para as pessoas, né? Como alcançar as pessoas, como ser acessível, como dar oportunidade, o que pode gerar, porque o brechó em si, mas acho que tanto a moda, a roupa, ela nunca teve um gênero para mim, nunca teve, assim. Meus pais, eles tinham um brechó e era assim, o que você gosta? Isso. Mas não era tipo, isso é de menino, isso é de menina. Nunca, tipo, eu cresci assim, é roupa. E você se sentiu confortável, se sentiu bem, é isso. Então, depois você vai querer entrar numa loja, é tudo separadinho, né? Seções, assim. E só que pra mim era tipo, não, vou lá na seção masculina porque eu gosto do caimento dessa peça dessa forma. Mas não... E aí é muito difícil. Aí eu acho que o brechó pude trazer isso, assim, como... contrariar, né? O mercado a gente tá comum, assim. Então, com o brechó entendendo como eu sou e podendo... transpassar isso, acho que me ajudou, né? Porque não tem como eu pegar um empreendimento e não fazer sentido com o que eu sou. Então, empreendimento é totalmente como você se entende. Então, acho que como eu passei a me entender com roupa de outra forma, então, eu pude usar o empreendimento para levar isso, né? Para as pessoas, esse entendimento. Tipo, roupa para mim não tem gênero. Elas são roupas, então você use da forma que você quiser. E acho que quando você também transforma esse mundo ideal que a gente imagina também, porque o mundo ideal é como também de se ver bem e as pessoas que estão em nossa volta, né? Que você entende quais são as dificuldades também de cada pessoa que tem na sua volta, e isso também a gente fica em nós. Então a gente imagina esse mundo ideal resolvendo, né? Então acho que o empreendimento, ele também, além de ser autonomia, ele é soluções que traz para nós. Eu acho que é impossível não começar falando sobre uma coisa que ela trouxe, sobre se pertencer ao meio corporativo. Eu comecei muito cedo em empresas grandes, enfim, e você deve lembrar disso. Eu era o cara que sempre estava de cabelo raspado, e quando eu permiti que meu cabelo crescesse, eu alisava. Porque lá atrás, o mundo corporativo ensinou que a pessoa preta, o corte social dela é raspar o cabelo. Então, e você não tem essa percepção enquanto você está tentando se pertencer ao meio. E conforme você adquire uma maturidade e adquire um poder sobre aquilo que você conhece, você começa a perceber essas coisas. Eu não tenho o mesmo valor que outras pessoas que chegaram aqui muito mais fácil, que tiveram outros trajetos para estar aqui, têm. E eu até detenho mais conhecimento que elas. Só que eu não recebo o mesmo valor. É difícil você pedir um aumento, é difícil você conseguir uma promoção, é difícil você ter um reconhecimento, é difícil você ser colocado como destaque. Quantas vezes eu produzi todo o trabalho do meu gerente, pro meu gerente lá, fazer a apresentação, e ele não lembrar de mencionar que quem fez tudo ali, quem fez todo o estudo que estava ali sendo elogiado pela mesa diretória, tinha sido eu.
Eu nem sequer entrei na sala, não fui nem convidado para assistir a reunião. Então, isso vai com o tempo, acho que conforme você vai conseguindo amadurecer e também vai tomando confiança daquilo que você entrega, porque no começo te fazem parecer que você não entrega, né? Tipo, você se questiona do seu potencial. Você fala assim, mas é que talvez eu tenho muito para aprender, de repente eu realmente não tá no meu momento, né? Quantos chefes eu ouvi e falei assim, relaxa, sua hora vai chegar. Então, quando você começa a ter esse dimensionamento, você começa a chegar nesse lugar de falar assim, o empreender não é mais uma necessidade. Você começa a falar assim, por que não? Por que eu não posso pegar todo esse conhecimento e usar só a meu favor? Por que eu tenho que continuar enriquecendo pessoas que já estão bem ricas? Então, isso, para mim, traduz o que é empreender. Eu acho que empreender é trazer soluções práticas para aquilo que o corporativo deixou burocrático, sabe? Tipo, eu acho que é isso. Você dá acessibilidade para aquilo que o mundo corporativo tira o acesso. E eu hoje faço esse movimento de estar saindo desse meio corporativo, estar mais no meio empreendedor. Eu faço esse movimento em casa com a minha esposa, porque ela também sofre a punição do mercado corporativo por ser mãe de 3 filhos. Então, toda vez que ela senta numa entrevista de emprego, uma mãe que tem filho sabe como é. Primeira pergunta que fazem, você tem filhos? Tenho. Ficam com quem? E se ficar doente, quem leva no médico? Então, tem esse olhar diferente. Então, quando você começa a se empoderar das suas capacidades e ter confiança nelas, você começa a entender que, de repente, seja o momento de você falar assim, opa, eu acho que é melhor pegar minhas coisas aqui, levar esse conhecimento e entregar isso em outro lugar. A gente sabe que é mais difícil, a gente sabe que tem lutas, a gente sabe que não é tão fácil, mas, de repente, seja mais gratificante, sabe? O suor que escorre no seu rosto é mais gratificante, porque você suou por você. E você vai se reconhecer dentro disso, né? Você não vai suar por outros e mendigar esse reconhecimento. Então, eu acho que isso que é empreender para mim. Eu acho que é por isso que hoje eu estou nesse lugar de empreender e eu tenho incentivado mais pessoas a estarem. A gente fala assim, para de correr pelos outros. Corre um pouco por você. Eu vou trazer minha pequena contribuição aqui para este debate, falando para vocês o que eu penso sobre isso. Eu já empreendo desde 2017, mais ou menos, mas em 2019 foi o ano que realmente eu me lancei no mercado, dentro do campo da fotografia e do audiovisual. Eu sou formado em jornalismo e, para mim, o mais difícil sempre foi ser tudo. Então, você é RH, você é financeiro, você é comercial, você é vendas, você é a pessoa que opera, a pessoa que entrega e também você é o atendimento, porque as pessoas vão reclamar com você, então não tem para onde fugir. Ou vai ou racha e todo mundo sabe até às vezes onde você mora, porque o seu domicílio é a sua empresa também. Então o negócio vira assim, e o negócio ficou tão grave que Inspiração 6, inclusive, é o endereço do lugar onde eu morava, para vocês verem o tamanho do problema, não tinha nem como fugir, porque o nome do negócio já era o nome da casa, então assim, ferrou. Mas estamos aqui. Então, olha aí, alguma coisa deu certo para isso acontecer. E esse lugar passou por todas essas iniciativas que vocês falaram. O lugar de ter confiança no meu trabalho, o lugar de ter confiança nas pessoas que estão ao meu redor. Então, a minha comunidade, a minha família, a minha rede de apoio de pessoas que estão próximas. Então, para você, empreendedor que está assistindo esse rolê, você pode até estar sozinho, mas você não está solitário. Olha ao seu redor, veja quem pode somar com você. Existe uma rede grande de empreendedores querendo fomentar outros empreendedores. Inclusive, nós estamos aqui por isso, a seu serviço. Você está vendo isso, sendo beneficiado desse rolê, porque a gente quer que você melhore também. E a gente também quer melhorar. Então, a gente está trocando entre nós. Eu mesmo tive aqui uma oportunidade de ter uma roda de conversa com pessoas que admiro muito e que são referências para mim. Então, saio daqui muito maior do que entrei e espero que você também. E aí, mande aqui nos comentários, para você, o que é empreender? O que significa empreender para você, tá? A nossa live, infelizmente, vai acabando, mas ainda existem outros